Este vídeo é uma resposta ao vídeo que postei aqui no mês de setembro, antes das eleições. O vídeo Profecias Revelam uma Mulher Evangélica na Presidência. O vídeo, que já teve quase 200 mil visualizações, mostra vários profetas profetizando nas igrejas que Deus estaria levantando uma mulher evangélica para governar o país. O que na verdade não aconteceu, pois muitos evangélicos acreditavam que a candidata Marina Silva seria a próxima presidente no Brasil. Mas as profecias falharam, não foi dessa vez. E se Marina ganhasse, os profetas seriam glorificados. Eu encontrei aqui no YouTube um vídeo de ministrações do profeta Dr. David Edward. Suas profecias são bem diferentes dos demais profetas. Esse profeta teve uma visão sobre o Brasil, onde ele viu bilhões de insetos entrando em casas de brasileiros. Ele diz que o Senhor pediu para o povo preparar um dia de arrependimento nacional. Vejam o vídeo. And the Lord is asking the nation of Brazil O Senhor está a pedir à nação do Brasil to hold a national day of para repentance. poder realizar um dia nacional de arrependimento. Preparar um dia nacional do arrependimento. And the churches will lead the nation into repentance. E as igrejas vão ter que guiar a nação ao arrependimento. That the nation may repent from sexual sin, Para que a nação possa se arrepender do pecado sexual. the samba, Possa se arrepender do samba. immorality, pornography, Possa se arrepender da Homossexuality. imoralidade, da pornografia, do homossexualismo. and repent for preaching another gospel without power. E a igreja deve se arrepender por pregar outro evangelho que não tem poder. The gospel of sow a seed and get your miracle. O evangelho que diz: semeia aqui uma semente e receba o seu milagre. That the church may repent from the false prophets who are misleading the church. A Misleading. igreja deve se arrepender dos falsos profetas que estão a desviar a igreja. They are giving another message, Estão a pregar outra mensagem. not the message of the Lord. Não estão a pregar a mensagem do Senhor. Another message. Estão a pregar outra mensagem. The message of the Lord is holy, A mensagem do Senhor é santa. rebukes sin, Repreende o pecado. and prepares a holy people, E prepara um povo santo. a holy church Uma igreja santa unto the Lord. para o Senhor. That the church may repent from the false apostles, Que a igreja possa se arrepender dos falsos apóstolos, the false evangelists. os falsos evangelistas. Repent from the gospel of money. Arrepender-se do evangelho de dinheiro. Dinero. I see the judgment of the Lord coming to this nation. Eu vejo o julgamento do Senhor que está vindo para essa nação. Quero dizer que eu creio mais na profecia do Dr. David do que na profecia da maioria dos profetas adeptos da teologia da prosperidade, que se levantam nas igrejas para profetizarem só bênção. Deus está mandando um grande avivamento para o Brasil. O Senhor diz que está trazendo anos de prosperidade para o Brasil. Assim dizem eles. Os evangélicos não deveriam depositar suas esperanças em políticos, achando que um presidente evangélico mudaria a situação do Brasil. No Brasil, a política está sendo condicionada ao governo do anticristo. Não vemos tempo de prosperidade no Brasil e nem no mundo. Muito pelo contrário, o mundo está em crise. Eu não quero ser pessimista, mas realista. E segundo alguns economistas, o ano de 2015 será pior. Os profetas do Velho Testamento, Jeremias, Isaías, Ezequiel e outros, exerciam um papel importante na história de Israel. Eram considerados conselheiros do rei. Além disso, censuravam a injustiça e os abusos cometidos na corte ou pelo povo. Reprimiam a idolatria e os falsos cultos que se infiltravam no dia a dia da população israelita. Já os falsos profetas eram a causa de muitas desgraças que assolavam a nação de Israel em suas próprias vidas. Seu erro básico era não falar segundo a vontade de Deus e ainda falar em nome de Deus aquilo que lhes ocorria à mente. A sua pregação não atacava a idolatria e a injustiça. Omissão esta
que levou Jerusalém à destruição. Hoje em dia encontramos templos cheios quando a mensagem traz apenas consolação, esperança, alegria, prosperidade financeira, palavra de vitória e sucesso. Os falsos profetas pregam uma falsa paz. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Existe um jargão muito usado no meio evangélico que diz o seguinte: povo de Deus, declare isso, o Brasil é do Senhor Jesus. Mas será mesmo que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo? A população brasileira tem mais de 200 milhões de habitantes. Evangélicos são 25% da população brasileira, em 2014, com dados do IBGE. O Brasil é considerado o maior país do mundo em número de católicos nominais, com 65% da população brasileira. Somando católicos e evangélicos, dá um total de 90%. Menos da metade da população brasileira são cristãos. O Brasil só será do Senhor Jesus se a maioria se converter, se arrepender e seguir os ensinos do Mestre. A presidenta Dilma falou essa frase quando participava em encontro de mulheres da Assembleia de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus seria o Senhor de um país onde predomina a corrupção, a imoralidade, a feitiçaria e a idolatria? A nação de Israel foi separada por Deus para fazer a diferença. No entanto, o povo queria um rei e pediram a Deus um rei, pois só as nações pagãs tinham um rei. Deus deu um rei para aquela nação, e Saul foi o primeiro rei de Israel, o qual foi também uma decepção. Depois vieram outros reis, e a maioria dos reis existentes na época, conforme está escrito no livro dos reis, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Uma nação separada por Deus e, no entanto, teve péssimos reis. Por exemplo, o rei Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém, porém, o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os atos da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Como vimos, uma nação que foi escolhida para ser santa e fazer a diferença, teve até rei feiticeiro. A corrupção na política sempre existiu e sempre existirá. E dificilmente um evangélico conseguirá governar uma nação com retidão. Parece até que a política é governada pelo diabo. E, na minha opinião, um pastor jamais se deveria envolver com a política. Sei que alguns vão me chamar de pessimista, assim como eram chamados os profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías e outros profetas. Mas eu não sou pessimista, não. Eu tenho boas notícias para você. Agora vou profetizar. Tenho uma profecia da parte de Deus para você. Um dia os salvos terão um presidente evangélico. Segundo o que está escrito na Bíblia, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Todos podem profetizar essa profecia, porque ela vai se cumprir. Reinaremos com Cristo, Jesus será nosso governador. Nesse dia,
Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Na época de Jesus Cristo, quem governava era o terrível Herodes. Jesus não se envolveu com a política nem quis ocupar um cargo político, pois sua missão não era pregar o reino deste mundo. Em certa ocasião, ao ser interrogado, respondeu: "Meu reino não é deste mundo." Não depositem suas esperanças na política. A Bíblia diz que o mundo será governado pelo anticristo. A ONU, os governos e a política no mundo estão se organizando para um futuro governo mundial. Na realidade, quem governará o Brasil na nova ordem mundial será a ONU. Tudo está sendo preparado, não é à toa que de uns anos para cá as leis têm sido mudadas em todo o mundo. E leis a favor do aborto, casamento gay e liberação das drogas estão sendo impostas em todos os países do mundo. Os pastores que se envolvem com política dizem que a igreja precisa de representantes para nos defender no Congresso. Mas, mesmo que aumente a bancada ocupada por políticos evangélicos, as leis contrárias ao cristianismo serão aprovadas, pois as profecias bíblicas têm que se cumprir. Vejam essas notícias. Pastores já estão sendo fiscalizados nos Estados Unidos quanto ao conteúdo de seus sermões. A Receita Federal dos Estados Unidos está pressionando as entidades contrárias ao aborto e casamento gay, diz pastor Franklin Graham, filho do evangelista Billy Graham. Cidade do Texas aprova leis que determinam analisar sermões de pastores que confrontam gays. Os Estados Unidos vivem uma batalha nos tribunais que pode indicar como o país deve se comportar no futuro em relação aos direitos homossexuais e transgêneros. O alvo da disputa são leis em vigor desde junho deste ano que prevêem o exame de sermões de padres e pastores para saber se eles discriminam o público LGBT. Num futuro próximo, os pastores serão proibidos de pregar sermões que abordem assuntos como fim do mundo, volta de Cristo, inferno, pecados sexuais, arrebatamento, pois esse tipo de sermão causa um pânico nas pessoas. Agora, pregações da teologia da prosperidade serão permitidas. Muitas igrejas hoje já estão se adaptando à igreja da nova ordem mundial, pois não pregam mais sobre o pecado, volta de Cristo, céu e inferno. A política está sendo preparada para o governo do anticristo. Os 10 chifres da besta já apareceram no cenário mundial. Os 10 chifres simbolizam as nações do mundo nos últimos dias, que serão organizadas em 10 supernações. O mundo hoje já está condicionado, após tantas guerras e rumores de guerras, a desejar a paz a qualquer custo. Guerras, terremotos em todo o mundo, fomes e pestes. Esses eventos ocorrerão nos dias que precedem o aparecimento do anticristo. Na verdade, ele, o falso Cristo, aparecerá em meio a crise e desastres, recebendo crédito para solucioná-los. Esse poder sobrenatural de solucionar todos esses desastres formará a base para a maioria da população do mundo a aceitá-lo como Messias. Brevemente, o anticristo aparecerá afirmando ser Jesus Cristo. Ele terá o apoio de 10 líderes políticos do recém-criado governo global das 10 supernações e do falso profeta. Ao concluir este vídeo, quero fazer uma observação. Quero deixar aqui bem claro que não tenho nenhum tipo de preconceito ou discriminação aos homossexuais. A nossa intenção aqui é apenas de alertá-los quanto aos acontecimentos atuais e suas ligações com a implantação da nova ordem mundial. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Deus abençoe a todos. Amém.